Fala, rapaziada. Vamos ter um pouco de problema de conexão. Vamos ver, bater um papo com o Leandro. Queria se vocês pudessem me dar um feedback. Se vocês estão ouvindo bem, se está cortando, porque antes a gente fez um teste e a conexão não estava funcionando muito bem. Então quem puder dar um alôzinho aí, dar um ok, ver se o vídeo e o áudio estão funcionando bem. Grande JP Fishing, Leandro Gentô, João, Adriane, Silva Peixoto, um abraço para todo mundo aí. Vamos ver se a gente já consegue ir estabelecendo uma conexão. Grande JP Fishing, vamos fazer a nossa logo logo, né, parceiro? Organizar aí um horário que seja compatível com o Japão. Vamos ver se a gente consegue chamar aqui o Leandro e a gente já vai iniciar. Esperando o Leandro aceitar e a gente já vai começar a bater um papo. Boa noite, Leandro. E aí, tudo bom? Tudo? Como é que tá essa conexão aqui? Tá muito ruim ainda? Tá. Eu não consigo enxergar nada. O meu tá normal, mas o áudio tá perfeito. Agora E você. aí, Tudo bom ou como não? é que tá? A joia? Tudo bem. Tá conseguindo enxergar bem agora? Tá picotando? Como é que cem tá? por cento. Show de bola, show de bola. E aí, Leandro, como é que estão as coisas? Tudo jóia? Tudo bom, graças a Deus. Como é Daquele que tá? jeito, né? Lutando com essa loucura aí que começou há 2 meses aí. Estamos aí se adaptando, né? Se organizando. Rapaz, esse negócio aí mudou a vida de todo mundo. Deixa eu ver se quem é que tá aqui ainda. JP Fishing, mandar um abraço pro Ronildo, Massa Pesca, Claudinha, Pesqueiro, Marcelo, um abraço, Osório, Binho, Claudinho, Cebolinha. Pô, tem uma galera aí. Pesqueiro Salobrinha. É, isso Meu aí, pai um lá de abraço. Miranda. Ah, é? Curtindo, opa. Que legal, bacana, bacana. Ô, Leandro, mas assim, cara, não tem como a gente não iniciar esse nosso bate-papo sem falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo aí no mundo inteiro e a gente não pode fechar os olhos e não deixar de comentar um pouquinho dessa situação. E eu queria que tu dissesse um pouco para nós aí que está morando nos Estados Unidos, que está vivenciando um pouco aí esse drama de alguma maneira, né? Nós aqui no Brasil, a gente começou a sentir bastante agora os efeitos, não só com relação à questão que envolve a saúde, mas os efeitos econômicos também dessa pandemia. E eu queria que tu comentasse um pouco para nós, porque a gente tem visto, principalmente em Nova York, cara, a coisa está bem complicada, está bem feia. E eu queria que tu comentasse um pouquinho aí na região que tu mora, em que é Kissimmee, né? Eu moro no Winter Garden, que Winter Garden, né? é oeste de Orlando, mas a coisa aqui tá complicada. Tá? A cidade, basicamente, direta e indiretamente, vive do turismo, né? Sim. E com os parques fechados e hotéis, e, enfim, outlets, lojas, todo o movimento do turismo parou e complica, né? A cidade tá parada. Comprometeu geral, né, Leandro? Comprometeu geral. A gente sabe aí que, por exemplo, essa região, a gente teve aí há pouco tempo atrás e o negócio estava pulsando, estava aquela quantidade de pessoas absurda, os parques lotados. Diariamente, né? A gente viu aí que já tem parque, né, que dispensou as pessoas, já tomaram providências e a coisa literalmente está parada aí, né, Leandro? Por enquanto, sim. Esse final de semana já teve umas conversas aí que talvez começa gradativamente ir abrindo, mas oficialmente até agora estamos todo mundo parado.
Vamos ter que torcer para as coisas retomarem aí ao normal e logo, logo, se Deus quiser, Voltar ao a gente normal vai mais retomar a rápido, né? nossa rotina, né? Um abraço pro Gabriel aí, Barlen, que chegou, grande amigo, pescador, bacana. Hum. Vamos bater um papo. Ô, Leandro, me conta aí, cara, tu é natural da onde? Eu sou nascido e criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, eu fui criado já indo, né, direto na pesca, é, em direção ao Pantanal. Primeira parada aqui da Uana, e 100 quilômetros. Segunda, Miranda, 200 quilômetros. E aí o Rio Paraguai, 340, 350 quilômetros. Certo. E essa tocada aí foi na minha infância inteira até, né, quando eu vim para os Estados Unidos em 2009 com 18 anos, né? Sim. Em 99. E 99. aí é assim, é uma região que a gente, poxa, abençoada, lindo demais. O Pantanal Sul ali, principalmente depois que começaram a reduzir as cotas, né? Começou a ter um volume maior de peixe e hoje eu fico vendo aí que o pessoal tá com atividade muito grande, pegando muito peixe grande lá. É interessante. Muito Tem bom. tido notícia, então, de como é que estão as pescarias lá para a região. O pessoal tá te dando feedback que tá bacana. Eu digo assim, dos últimos anos, né, que eu venho, porque eu tô de volta em Orlando há 5 anos. Eu voltei em 2015 e, e não tive mais oportunidade desde 2015 de pescar aí no Pantanal, mas tenho acompanhado e visto que o pessoal anda pegando muito peixe grande, muito, muito peixe mesmo, né? Tu sabe que aqui no Brasil eles começaram com essa ideia da cota zero, que de alguma maneira está trazendo um benefício aí bem importante para todo mundo, né? A natureza precisa de alguma maneira dar uma respirada e eu acho que é importante essas ações aí para que as próximas e futuras gerações também tenham oportunidade de pescar, né? Ó, tem gente Certeza. falando aqui, Leandro. Leandro me ensinou a pescar. PH Sader. É amigo teu aí. E, e, e começou a pescar de infância mesmo, Leandro? Sim, de infância. Eu comecei a pescar, igual eu falei, foi um processo, né? O Rio Aquidauana, depois o Miranda. E quando eu falo assim do peixe voltando, é principalmente por conta disso, porque eu vi uma decadência no volume de peixe muito grande da minha infância até a minha adolescência, que hoje, depois de muito tempo, eu percebo que, assim, claro que acho que a técnica, o conhecimento e tudo isso evolui também, mas você vê que teve uma época aí na minha infância que eu lembro que não era fácil pegar peixe, não, rapaz. Era muita rede, né? Era era assim, uma pressão muito grande, né? De grande volume, né? Isso judia do ecossistema, né? Com certeza, muitas pessoas na época não tinham essa questão aí da conscientização da pesca esportiva. A pesca era predatória mesmo, né, Leandro? Então a gente sabe que a turma ia sair aí para se divertir, levava as caixas de isopor com gelo e aquelas Brisa, né? caixas, Minha as cheia. caixas vinha cheia, vinha cheia. Pô, tem uma pessoa aqui, o Dudu Sarati, grande Leandro, aprendeu comigo a pescar, hoje tá aí. Esse é um primo meu, tenista. Um abraço, Duda. Legal, bacana, bacana. Então, em 2009, 99 foi para os Estados Unidos, Leandro. Poxa, eu vim para os Estados Unidos em 99 e fiquei até 2003. Aqui, voltei para Campo Grande, fiquei em Campo Grande até 2015, né? Final de 14. E aí eu regressei e foi aí que eu, chegando aqui e assim, fui procurar o peixe e a opção era o BES, né? Entendi. Eu cheguei a comprar um esquife, né? Um Carolina esquife, um barco para pescar na água salgada, Sim. pensando inclusive, né, nessa questão do comer um peixe, né, ter um peixe para comer, e pensando que já sabia que
que já sabia que nos dois lados aqui, que eu tô quase no meio, né? Tanto do Atlântico quanto do Golfo do México, tem, né? Tem robalo, tem o redfish, tem flounder, tem uma opção muito grande, truta, sea trout, né? Do mar, que é uma opção bem esportiva. E, enfim, e vendo a dificuldade que tinha, porque o tempo não é fácil, né? Quando dá aquela folguinha que você fala, agora eu vou, às vezes é até no meio do dia, o lago ficava do lado de casa e o mar, né? Lá 1 hora, tem que organizar aquela preparação toda para ir lá, e aqui era muito rápido. Comecei a pescar o bass e desde então, nesses 5 anos aí, venho assim, lutando para aprender o máximo, porque é um peixe muito interessante, um peixe muito esperto, um peixe que não chega de qualquer jeito na isca. Claro, um dia muito ativo, 1 hora né, que ele está se alimentando, às vezes sim, mas é um desafio. Não, com certeza, com certeza. Tem gente falando que tu não perdeu o sotaque ainda do Mato Grosso, hein? Esse aí não tem jeito, né, cara? Não tem O jeito, não pessoal, quando eu esconde. converso, o pessoal até pergunta, você é mineiro, você é goiano? Eu falo, não, rapaz, eu sou de Campo Grande, É, Mato Grosso do Sul. E, legal. o sotaque lá, tem vários sotaques no estado inteiro, que o estado é grande, mas de Campo Grande é esse aí. Legal. Um abraço pro Marcos aí, compadre. Chegou na nossa live. E conta para nós aí, Leandro, como é que começou essa história daí da pescaria de Bez, e hoje tu trabalha também como guia de pesca, né? Conta um pouquinho para nós dessa... Essa aí, como eu falei, em 2015 comecei a pescar e percebi que todo final de semana ou durante a semana, assim, na verdade, em todos os lagos, que são vários na região, tem uma brincadeira, Sim. tem uma provinha, aquela uma disputa, né? Com algumas bem pequenas e outras já de um porte melhor. E eu comecei a brincar numa toda quarta-feira e passou para quarta e sexta. E alguns domingos tem algumas provas que são provas da federação, que são opens, que qualquer um pode pescar. Então você sabe o dia da prova, chega com 1 hora de antecedência, chega lá, faz sua inscrição e entra na água e vai atrás. E vai atrás, né? Aquela coisa da disputa, da competição, né? Isso é uma adrenalina que, para quem gosta de pescar aí, gosta dessa questão da competição, é uma coisa inexplicável, né? E assim, né, Leandro, como o americano ele leva a sério essa questão da competição, né? A gente observa, assim, por exemplo, a gente até vai falar um pouquinho aí sobre o Bassmaster depois, mas é uma competição que ela movimenta uma quantidade significativa de dinheiro comparado até esportes aqui no Brasil de que tem primeira divisão. O americano ele leva a sério qualquer competição, né? É importante a gente falar um pouquinho disso, porque na oportunidade que eu tive aí... né, em qualquer segmento do esporte, eles têm uma organização muito bem feita, muito bem montada, estruturada, onde você tem a primeira divisão e você vem tendo categorias para trás, de base, né? Pô, a gurizada começa no middle school, né? Middle school, high school, college. Quando chega no profissional, Os caras estão prontos. Tá louco. Não, eles não legal. não. É uma coisa impressionante. E como você disse, em qualquer esporte, eles têm essa dinâmica que é uma coisa impressionante. E isso, de certa forma, fez com que o Bassmaster se tornasse aí um campeonato transmitido mundialmente, né? Ela é televisionado, tem as etapas. Conta um pouquinho para nós aí, para o pessoal que está assistindo, como é que funciona essa questão do Bassmaster aí. Hoje são basicamente 3 ligas, né? O Bassmasters, que
corre o ano com etapas do Elite Series, que são, se eu não me engano, os 35 melhores. E para trás tem os Opens, que o pessoal já soma ponto para entrar nesse Elite Series, né? Tem a FLW, que depois que montaram a Major League, compraram, fizeram uma fusão, enfim, mas continua 2 campeonatos diferentes. Porque, assim, o tradicional, que é o Bassmasters, a prova são 5 peixes por peso, né? Então, são os seus 5 peixes mais pesados. Você... Tu escolhe lá, pegou 15 peixes, por exemplo, tu tem direito de escolher 5, que são os 5 maiores, para levar para a balança. Você só pode manter 5 peixes no seu viveiro. Você não pode guardar um 6º peixe. Ah, entendi. Então, na hora que tu vai pescando, tu vai selecionando e vai colocando para dentro do viveiro. Vai botando uma marca, um clipe na boca, para você já saber ir salvando o número na balança, para você saber quem é quem. E quando você pega o seu 6º peixe, se ele é maior que o seu 5º, você já troca as etiquetas e daí segue, entendeu? Sim. Então, esse é um modelo, né, que o Bassmasters sempre trabalhou. E ano passado, o ano retrasado, eles montaram um campeonato de um formato diferente, que era onde você tem... são 80 pescadores na prova, são 2 turmas de 40, né, pesca um dia 40, grupo A e grupo B. Segundo dia de pesca do grupo A e grupo B, e aí fecham os melhores 40 e fazem a final no último dia de 20, e esse ano trocou para 10. Mas assim, você pesca o peixe, tem um oficial dentro do seu barco, você pesa, aquilo é registrado ali, aquilo é num programa online, então o pescador está sabendo o que está acontecendo no leaderboard, na classificação, né? Certo. Porém, você pega o peixe, pesa e solta. Tem um limite mínimo de peso. O primeiro ano foi de 1 pound e o pessoal pegou meio quilo, né? O pessoal pegou muito peixe. Esse ano eles trocaram para 2 pounds, que é 1 quilo. Então, para o peixe validado, ele tem que ter mais de 2 pounds, 2 libras. Entendi. Essa etapa do Bassmaster, Leandro, por exemplo, assim, qualquer pessoa pode chegar, se inscrever lá com antecedência e participar, ou antecede de alguma etapa? Conta um pouco para nós aí. No caso do Bassmasters, quando se fala do Master, do Elite Series, para pescar no Elite Series, tem que passar pelos Opens, né? Entendi. É uma qualificação. É uma qualificação, etapa... exatamente. Certo. Então, você começa o campeonato no começo do ano nos Opens. Você pode pescar como angler, como boater, como o dono do barco, ou como co-angler, co-angler, como companheiro, tá? Nessa primeira divisão, vamos dizer assim, essa pesca não tem campeonatos de pesca em equipe, são individuais. Então, ou você é o capitão do barco, ou você é o co-angler, é o pescador companheiro que vai pescar atrás, né? Tem uma série de regras, inclusive do cidadão de trás, em questão de arremesso, para não atrapalhar o companheiro da frente, que está o capitão, né? Certo. Enfim, mas concorre cada um na sua categoria, né? Sim. Então, os anglers concorrem com os anglers e os co-anglers contra os co-anglers. E a premiação costuma ser uma boa premiação aí, e a inscrição muito cara para quem vai participar dessas etapas de Bassmaster? Os Opens, eles não são baratos. Você falando que só de inscrição é em torno de $1.000 para angler, né? E $500, se eu não me engano, para co-angler. Sim, não é barato não. Não é barato. Né? E essas etapas, elas costumam durar de quanto em quanto tempo? Elas são em torno de 10 a 12 etapas no ano.
E aí depende do calendário deles, esse calendário eles vão Sim, muda. conforme, é difícil falar exatamente, né? Sim, sim. Mas enfim, é muito bem organizado. Porém, igual eu disse, o Bass Masters, nós estamos falando da primeira divisão, de um grupo seleto, muito, muito bem, primeira divisão. Certo. E daí para trás tem muita prova, muito torneio Que aberto. também é bacana, né? E Que tem uma galera que participa, inscrições razoáveis, entendeu? De 100, $150, 50. Depende muito da prova aqui tem os clubes, né? São vários clubes, esses clubes têm os campeonatos internos dos clubes e existem as provas, né, que são federadas, que têm, né, o objetivo de somar ponto e ir para um nacional. São muitas diferentes federações que são várias mesmo, são muitas mesmo. É difícil até de falar, assim. sim. Deixa eu te perguntar, Leandro, e assim, qual é a melhor época para pescar BES aí? Então, a questão do BES, eu vejo que, assim, como vai... é difícil você falar, assim, do BES. Aqui na minha região, né, que tem um estilo de lago, um estilo de estrutura, para nós aqui, antes da desova, né, quando o peixe está se preparando para a desova, que eles estão se alimentando muito. Que época do ano é? Que mês é? Outono. Outono. Outubro e novembro. Aí a Outubro e gente novembro. entra dezembro, janeiro e fevereiro de inverno, né? Que é uma época que o peixe normalmente, nesses dias que esquenta do inverno, ele sobe para desovar, encosta para desovar. É difícil falar encosta, porque na verdade ele desova em qualquer lugar onde tiver um fundo de areia, um fundo firme, né? Que não seja aquele barro, aquela lama. E tendo penetração do raio do sol, chegando o sol nele, ele faz o ninho ali, faz a bolinha e desova, né? Inclusive é a época que, assim, saem os melhores peixes, porque é a época que essas fêmeas estão ali Mais no ativas. mais ativas, estão defendendo o ninho, elas muitas vezes não atacam para comer, elas atacam para defender, mas é a época que vai bem. E essa época continua fevereiro, março e abril. A partir de abril começa a esquentar e aí o lago começa a mudar. O peixe Bacana. começa a esquentar demais a água, esses lagos rasos. São poucos pontos mais fundos e esses peixes tendem a descer para esses pontos mais fundos, enfim, procurar uma estabilidade, né, de temperatura que fique mais agradável e que seja próximo também de um lugar que eles consigam, nas horas frescas, principalmente de noite, subir, dar aquela caçada e voltar, né? Sim, mas via de regra também se pesca o ano inteiro. Aí eu tenho alguma época que eles dizem assim, ó, agora nesse período aqui não Não, pode pescar BES. se pesca o ano inteiro. Não Pesca o temos, ano inteiro. inclusive nessa época da desova, não temos nenhuma restrição. Sim. O ano inteiro você pode pegar o BES. Pela lei da Flórida, cada pescador só pode ter um peixe com mais de 16 polegadas. Né? Que seria mais ou menos o que, para o pessoal que está nos assistindo aí, 16 polegadas, daria mais ou menos o quê? 12, um pé que é 12 polegadas é 31 centímetros. Certo. Seria 40 e alguma coisa aí. Sim, um pouquinho nessa faixa mais ou menos. Por aí. Aí você me apertou. Já apertei na matemática, eu também não sou muito bom, então vamos passar essa. Ô, Leandro, me diz uma coisa, por exemplo, E você, desculpa te cortar, você pode portar inclusive 5 peixes. Então você pode ter um maior de 16 e o resto obrigatoriamente tem que ser menor. No caso do BES, né? sim. E aí tem algumas outras espécies que,
inclusive eles pescam para comer, que tem uma legislação diferente, são 5, tem uma que é 5, outra que é mais, enfim. Mas o bass assim, é difícil. O pessoal pesca no esporte, o pessoal pesca e solta. É difícil você ver. Às vezes, numa prova dessa, você vê que morre um peixe e dá briga para ver quem que vai levar o peixe ali, que o pessoal não... Sim. Acho que, como se diverte tanto com ele, chega a dar até dó de falar que vai Sim, comer. verdade. Pô, quem entrou aí foi o Júnior também, que indicou, inclusive, para a gente fazer a nossa parceria, fazer a nossa pescaria, né? Tem bastante brasileiro que está operando nessas como guia de pesca, Leandro. Eu te confesso assim, por que eu te perguntei isso? Porque, por exemplo, quando eu me organizei para poder pescar aí nos Estados Unidos, eu te confesso que eu tive um pouco de dificuldade assim para a gente achar alguém que falasse a nossa língua para ficar a coisa mais fácil. Não são muitos brasileiros que operam aí como guia de pesca, né? Não. Eu não conheço, são poucos. Pouquíssimos. 3, 4. Na minha região aqui mesmo, Eu acho que é só tu, né? eu e o Júnior. E, enfim, mas tem alguns hispanos, né? E quem Sim. ficar um pouquinho no espanhol tem a opção de falar espanhol. Porém, pra gente, isso é interessante você falar, porque é aquela coisa, às vezes você vem pescar e você, além de pescar, você quer bater um papo, conhecer, entender, e se tiver uma barreira muito grande da língua, fica mais complicado, né? Fica muito difícil, com certeza, porque assim, por exemplo, eu não domino a língua inglesa, imagina, não manjo muito da pescaria de besa, a gente está aprendendo aí todo dia um pouco mais sobre, porque cada peixe é uma ciência, não tem jeito, né? Com certeza. Então, assim, e aí se a gente não domina a língua e quer fazer uma aventura dessa, e é bacana até para o pessoal que tá aí assistindo, explicar também que vocês, nessa operação, nessa operação, disponibilizam tudo, né, Leandro? O pessoal que quiser pescar aí nos Estados Unidos contigo, em Orlando, não precisa levar nada, porque tu tem todo o equipamento, tem isca. Fala um pouquinho aí da operação, como é que funciona. O equipamento é completo porque o pessoal normalmente, como você disse, está aí passeando, não vai estar... dificilmente vem para esse propósito, né? O pessoal vem para passear no parque, vem para ir no shopping, enfim, para passear e acaba tirando aquele um dia para pescar, não vai estar carregando equipamento, a não ser que comprou algum equipamento até antes, já veio já preparado para comprar e acaba até usando, mas normalmente não. Então, o equipamento tem todo o equipamento para pescar tranquilo, sem problema. E qual é a região que tu costuma atuar aí? Porque que é a região que tu pode... Fica, digamos assim, relativamente próximo para te poder levar a turma para pescar. Eu tô numa região assim, não vou nem falar privilegiada, porque na Flórida, em qualquer lado que você apontar, vai ter um lago melhor do que o outro, sabe? Tem algum lago da tua preferência aí que tu gosta bastante? Aqui os lagos se dividem em cadeias de lagos, né? Então, assim, inclusive essas provas que a gente estava comentando sobre, elas acontecem nessas cadeias. Então, eu tenho aqui ao norte, muito próximo, eu tenho o Harris Chain, que é a cadeia de lago do Harris, que é onde acontece prova da FLW, da primeira divisão, acontece algumas provas. Eles vão alternando, né, as cadeias para não ficar aquela coisa todo ano no mesmo lugar, mas alguns lugares é mais comum de ter sempre, igual no St. John's River, que é outra cadeia que sai em Jacksonville. Inclusive tem até água salgada,
contato com a água salgada, né, que vem do norte. Aonde eles pescam não é água doce. E eu tenho, para o sul, eu tenho a cadeia do Lago Kissimmee, né, que é o Kissimmee Chain, que começa aqui em Kissimmee com o Lake Torro, que eles chamam de West Lake, que é o... Esse Lake Torro é bem conhecido, né, Leandro? Até, inclusive, se eu não me engano, quando eu estive aí, que estava tendo a etapa do Bassmaster de Kissimmee, era nesse Lake Torro que estava acontecendo a etapa, né? É um lago Exatamente. grande. É um lago grande e não só ele, como eu disse, ele faz parte da cadeia do lago da Kissimmee Chain, né, na cadeia de lagos, então na corrente de lagos. E a prova estava alargada, o ponto da saída é no Lake Torro, mas assim, a maioria estava pescando nos outros lagos para baixo, que a cadeia tem mais 7, 8 lagos, é bem grande. Certo, certo. Ô, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta aí pro pessoal que também quer entender um pouquinho da pescaria. O Bass é um peixe que, apesar de ser um peixe predador, né, um peixe que tem um hábito bem predatório mesmo, ele é um caçador nato, mas ao mesmo tempo ele é um peixe manhoso, né? O peixe, Tem ele é o... algumas montagens que são as montagens clássicas, Texas Rig, Florida Rig, enfim. Se tu pudesse dizer assim, ó, para aquele cara que de repente nunca pescou bass, que vai Uhum. começar a pescar bass hoje, e qual é que seria a montagem que tu diria para essa pessoa iniciar? Vamos lá, eu quero começar e qual é? Tu começa por Ah, onde? O que é mais ó, fácil de trabalhar? quando você falou, né, de conversar e de falar, igual eu falei, como eu fui criado pescando no Pantanal, né, com aquela pesca de isca viva, apoitado, pescando pacu com fruta, né, com caranguejo, né, outra pesca. E quando eu cheguei aqui, que eu comecei a pescar, e quando eu comecei a ver essas provas e comecei a me interessar e querer, né, a né, a competir e vi que a coisa não era fácil, né, não, de qualquer jeito, não tinha jeito. E eu comecei a buscar, a pesquisar, a me atualizar e procurar entender como funcionava para conseguir, né, começar a ter alguma ação. Estamos longe ainda da, do ideal, mas enfim. É, eu separei, na verdade eu nem separei, eu só estou sentado aqui no barco, você viu que no barco, você viu que aqui é o Sim, eu nosso vi que tá. espaço. Minha esposa fica doida
aprendendo com o passar do tempo e você vai ajustando conforme te funciona. Então, assim, o primeiro, o básico do básico, o pessoal, quando você encontra alguém que pesca aí, principalmente o pessoal mais antigo, que é muito tradicional, e você fala, ah, você pesca besta com isca artificial? Pesco. O que você usa? Ele fala, levanta a mão e fala, minhoca, sabe? Sim. É uma técnica que é a mais, penso eu, que é uma das mais antigas, enfim. Mais clássica, talvez, mais né? clássica, onde você consegue, né, ter, porque uma coisa é você encontrar o peixe, outra você fazer ele morder e outra você conseguir fisgar e tirar ele da água, Tem né? toda uma ciência aí por trás, né? E Complicado. sorte. E contando com, vamos botar tudo isso em 50%, né? Deixa a sorte É. mais 50%. Então, Mostra para nós aí a montagem. o básico do básico, o pessoal chama isso aqui de o Florida Special, né? O especial da Flórida. Certo. Isso aqui é uma speed worm, é uma minhoca de velocidade, o nome dela já diz, speed, por conta desse rabinho. Eu uso ela no Texas com um stopper para prender o chumbo e deixar ele compacto, porque como tem muita estrutura de grama, você fica muito ciente, muito em contato com essa ponta, né? Então você sabe se entrou no meio da grama, se ela ficou pendurada, para onde ela Certo. foi e principalmente a hora que ele suga, né? A hora que ele bate nela, você sente o tim, mesmo, Entendi. né? Aquele som tim, assim, muito fininho, você Dá para perceber que o peixe pegou. dali para frente você já sabe que ele está com ela na boca e aí você vai Tem que se confirmar. organizar para fisgar, se você vai esperar mais ou menos. Nas provas a gente tenta deixar menos possível na boca do peixe porque ele engole, né? As minhocas têm uma essência, tem sal, então assim eles pegam e eles tendem, né, na maior parte do ano a comer essa minhoca. Então essa minhoca entra e se ela entrar na garganta e você fisgar lá dentro, a chance de você machucar o peixe ou até matar o peixe, Sim. ela grande. acontece. Tem que ter um manejo muito, muito bem feito para tirar esse anzol da garganta quando ele pega na garganta. Certo. Então, essa montagem tu usa ela bem justa, coloca o stop, o chumbo, tudo bem justo, por conta que muitas vezes tu vai pescar num lugar que tem muita estrutura e tu acha melhor pescar dessa forma. Exatamente. Mais eficiente. Esse é o básico, se você olhar, sair com onde tem vários pescadores aí, na maior parte da minha região aqui, eu vejo que eles pescam assim. Como é que é o nome dessa montagem, Leandro? Essa aqui, ela é uma montagem Texas, né? Certo. Eu uso um chumbo 316 na maior parte do tempo. Certo. Um 316. E eu uso também um oitavo, que é um chumbinho um pouco menor, que você tem uma... Ele fica um pouco mais leve e ele tende a entrar e enroscar menos na grama, né? Porque essa grama é muito macia, algumas delas. Então, se o chumbo for muito pesado, ele entra dentro dela e ele tranca e sai aquele chumaço de grama onde atrapalha o trabalho da isca, né? Então, se tiver muito macio e saindo muita sujeira, eu diminuo para um oitavo. Perfeito. Né? E essa aqui é a segunda minhoca, uma segunda minhoca, né, que é a trick worm, que é uma minhoca que já não é de velocidade, ela é uma minhoca, né, para trabalhar ela muito lento, quase parado, né? E nesse trabalho vai dando toque de ponta de vara, faz o para ela. Como é que é esse trabalho aí? Muito ele é de arrasto. De arrasto. Então é recolher na manha mesmo. Mas na manha, né? E normalmente o arrasto com a vara, né? Então você recolhe, eu trabalho assim, recolho a folga da linha e faço aquele movimento de, né, quase 180 graus assim, para trazer ela e você ter uma sensibilidade
e conseguir sentir exatamente ela, que como eu disse, às vezes a pegada é muito suave e se você não perceber ela, às vezes Perde o peixe, né? ele pode cuspir a sua minhoca e você nem saber que ele pegou. Verdade. E tem outra montagem que tu gosta bastante aí, Leandro, que tá separado? Então, são 3, 4, 7 varas. Como eu disse, esse é o básico, principalmente para dias calmos, dia que está com pouco vento. A Speedworm é uma minhoca de velocidade em dias de mais vento, naquela pesca mais de power fishing, ela funciona muito bem. É a primeira opção, vou te falar assim, né? Mas existem outras. Eu tenho atado, né? E gosto muito de usar o bladed jig, né? Aquele jig com blade. O pessoal gosta de chamar de chatterbait. Chatterbait é a marca, né? Certo. Inclusive essa é uma chatterbait, tá? Mas é um jig com blade, né? Um blade de vibração. Em dias de vento, dias de nublados, dias de que o peixe está muito ativo, está caçando, né? O forrageiro que tem um forrageiro branco aqui que é bem claro, eles gostam muito, atacam muito a vibração da chatterbait. Legal. E aquela pergunta, Leandro, assim, lugar com água clara, usa isca clara, como é que é a tua percepção com relação a essa dica aí para a turma? Aqui é muito interessante porque aqui a gente tem lagos naturais, lagos escavados. Os lagos naturais são com a água uma água chá, uma água escura, né? E alguns lagos escavados têm uma água bem mais clara, né? Uma água verde, em alguns lugares uma água cristalina. E tem até lagos naturais que têm essa água clara, né? E é interessante inclusive a cor do peixe muda, né? Do próprio Bass, eu tenho aqui do lado de casa tem a cadeia do Windermere, onde ela começa com a água bem clara e ela termina com a água já mais escura. Não é muita, mas é escura. E você vê que o peixe, ele lá em cima, ele é quase branco e lá embaixo ele é quase preto. Né? E aí a isca na cor da água tende a mudar. Na água clara a gente procura ir principalmente as minhocas para um verde claro, para um marrom muito claro, umas cores claras, né, que acompanham a coloração da água, e para água escura ao contrário, né? Essas águas, hoje eu mostrei aqui essas duas cores que são as mais usadas porque eu pesco mais nessas águas escuras, né? Aí usa uma isca mais escura. Uma pergunta aqui do Marcos, amigão nosso aí, meu compadre. Ele está dizendo o seguinte, os americanos, eles têm aí o hábito de usar as varas maiores, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito, assim, essa questão é uma variedade bastante aí de tamanho. Então, tem gente que usa uma 5,6, uma 6, mas a gente vê que os americanos aí costumam usar varas maiores. Isso é por conta do arremesso? É mais tradição? Como é que é essa questão aí? Eu vejo que, assim, do que eu entendi, como eu disse, né, nessa pesquisa, nesse estudo que eu fiz todo, eu vi que eles vieram aumentando a vara com o passar do tempo, né? Um tempo atrás usava aqui talvez varas menores, mas hoje a grande maioria usam varas maiores. 7 pés para cima? Consideram 7,3 uma vara relativamente pequena. Quando eles falam assim, eu tenho que abaixar, sabe? Porque eu preciso de um jig para ter uma precisão melhor no skipping, né? Num dock, ter uma precisão melhor, eles falam que assim, para baixar é 7,3, é 2, é 1, é 7 no máximo, sabe? Sim. Claro que às vezes com alguns pesos de isca eles têm que diminuir, esse equipamento utilizam-se varas menores, mas igual eu te disse, na minha realidade aqui da Flórida é de 7 para cima, sabe? Entendi. Pela questão do tipo de pesca, né? O principal, assim, não vou falar o principal, mas assim, uma técnica
aonde aqui se pega a chance de pegar os maiores peixes é o punching, o flipping e o punching, que é aquela pesca com a criatura na estrutura, né? Então esse é um peso de 2 ounces, que ele precisa ser pesado assim para atravessar no meio da grama, no meio da estrutura e passar dela, né? Sim. E o peixe, você consegue, com esse arremesso nas estruturas, de muito próximo, é difícil esse arremesso sair muito longe, então você é muito próximo, muito preciso, você vai colocando ali nos buracos, aonde muito macio, com muito cuidado, porque normalmente na caída dele até o fundo, na reação, o peixe pega. E é uma técnica muito utilizada, sabe? É uma técnica onde o pessoal tem um sucesso com relação a peixes grandes, porque é aquela coisa, quando você está pescando, né, se divertindo, pescando tranquilo, claro que todo mundo sempre quer pegar o peixe grande, mas às vezes você para em cima de um cardume onde tem uma quantidade maior de peixe, não tem tantos peixes grandes, mas Mas você é divertido, né? claro, você quer ter ação, né? Agora, nas provas, né, naquela questão da competição, né, onde você precisa ter qualidade de peixe, é uma parte que o pessoal ataca muito porque funciona e pega peixe grande. Legal. Um abraço pro Gabriel aí, tá dizendo que tem 13 anos e começou a pescar um ano. Beleza, Gabriel? Show de bola. Quiser fazer uma pergunta aí, a gente bate um papo. Eu já vi aí que tem uns quantos aí que pesca BS com a gente aí, que conhece, deve estar dando até risada. E tem até as pegadinhas. O Fernando aqui tá de pegadinha. Leandro, é melhor levar a vara maior ou menor? Deixa quieto, né, Leandro? Os caras estão de pegadinha aqui, ó. Ai, isso aí, bacana. E olha só, o Marcos, já pescamos juntos com o Leandro nos Estados Unidos. Esse cara é top, bacana. Gostei também. Leandro fez o Marcos e o filho dele, o João Pedro, pescador. O João Pedro pesca muito mais que o Marcos, o filho dele. Ah, é? Dá de 10 no pai, é. Nem tá novinho ainda e já tá apertando já. Olha aí, daqui uns dias ninguém segura mais, hein? Bacana. Ô, Leandro, quiser então deixar aí um recado pro pessoal que quiser pescar bass em Orlando, como é que o pessoal faz para te procurar? Como é que funciona? Te procura no Instagram, quiser deixar teu telefone aí? Pode chamar no Instagram, pode chamar pelo WhatsApp, né? Pelo meu telefone mesmo, e que é o 407-797-8822. Depois, quiser deixar aí vou mandar aqui para deixar gravado, mas é só entrar em contato aí que a gente está sempre que pode estar pescando. Não, bacana. Foi bem legal esse nosso bate-papo. A gente tem procurado fazer essas lives também, né, Leandro? Porque o pessoal em casa, aqui tá bem difícil a coisa, então a gente tem procurado fazer um bate-papo bem descontraído mesmo com a turma, tentar levar uma informação diferenciada, mas como a gente fez, assim, uma coisa bem descontraída, realmente tentar levar uma mensagem bacana aí para a turma que pesca, levar uma informação útil, né? E torcer para que isso passe logo, né, Leandro? Com certeza, né? A torcida é para que a gente retome logo as nossas vidas e continue assim, e esteja, né, 100% o mais rápido possível, né? Não, com certeza. Um abraço pro Érico. Tá pedindo pra gente dar um alô. O Fernandes aqui. O Érico é o meu companheiro da maioria dos torneios aí. Olha aí, bacana. Um abraço pro Érico. Eu vi que tinha uma turma aqui fora, o Júnior. Tinha que o pessoal da Bass Mania que tinha entrado também. Sim, o Júnior também. O Júnior, o Dimitri, que são proprietários da Bass Manics, né? Eles têm, né, todo o aparato de pesca aí, camisetas, bonés, enfim. Então, há mais tempo que eu, inclusive, pescando aí, conhece, pesca toda hora, tá toda hora dentro da água, sabe
já tá, já, como diz o outro, o mosquitinho do Beza já ferrou, já não tem jeito. Não tem jeito, né? Ah, e como eu disse, a praticidade, né, que a gente tem aqui com essa quantidade de lagos, com acesso, com as rampas, com os parques, né, é muito bem organizado, com rampas boas, públicas, né, abertas, onde você chega, desce seu barco, estaciona ali. Não vou dizer que não acontece um acidente, às vezes Claro. algum roubo, alguma coisa, mas enfim, é, é impressionante como é organizado e essa facilidade acaba... É difícil o cara não ir para a água e não passar um tempo. Verdade. Ô, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Fica muito difícil para ti mostrar para a turma aí o barco? Pegar o celular e dar uma palhinha aí? Porque esse barco é top. Esse barco é top. Eu tive a oportunidade de pescar aí. Tá meio bagunçado, mas... Não, mas não tem problema. Mas só para a turma sentir mais ou menos aí a estrutura. Puder mostrar. Esse é o barco do Leandro. Muito legal. Se eu vir aqui. E esse motor, Leandro? Motor potente, né? Esse é um barco Vexus. Ele é um barco que os engenheiros da Ranger Boat, a Bass Pro Shops comprou. Bom, vamos lá. Até que eu saiba, né, do como chegou para mim, a Bass Pro Shops comprou a Ranger. Os engenheiros tinham esse projeto, não tinham como soltar, porque a Ranger já tem um projeto de um barco de alumínio muito bom, vende muito, e, enfim, saíram quando foi vendido e montaram a Vexus e estão trabalhando com a Vexus. Lançaram esse aqui, que é o modelo AVX, ele é um barco de alumínio que tem quase os mesmos desenhos de um barco de fibra. Né? O pessoal está pedindo para mostrar. Possível mostrar os viveiros aí? Rapaz, o viveiro... É assim, ó. Ele é partido, mas se tiver peixe muito grande e precisar abrir, eu adoro abrir isso aqui. Quando eu preciso abrir. Quando precisa abrir, sinal que entrou peixe grande. Exatamente. E aí eu tenho as marcas, né? Os tags, para não perder a conta, é verde e amarelo, então é verde, amarelo, azul e branco na sequência, para não perder a conta nunca, né? Tá certo. E é isso aí. O pessoal também está perguntando como é que foi ter pescado com o Nakamura, que eu me lembro quando a gente esteve aí, tu contou para nós que levou eles para pescar, né? Rapaz, eu tive a oportunidade de levar eles pescar aqui e passar 2 dias vendo e aprendendo, porque, como eu te disse, no sistema pantaneiro lá, né, o pincho nunca nem tinha ouvido falar, né? Sim. E aqui com essas varas grandes, as varas todas pesadas, rápidas, também é uma pescaria muito difícil. E é um arremesso que quase a gente não tem como fazer. E eles chegaram com as varinhas pequenininhas, rapaz, com os plugs da Lucky. E eu pensei, falei, não vai funcionar, né? Impressionado, rapaz, como eles levantaram peixe nos stick, nas iscas de superfície, nas meia-água e nas iscas de fundo. Foi uma... E numa época difícil, tá? Porque no verão eles tiveram aí para a ICAST, né? Que é a feira de pesca. E é uma época complicada, né? De pescar, porque é quente, o peixe não é tão simples. E fiquei impressionado como eles botaram os peixes no plug assim, impressionante. Bacana. Que legal. E o pessoal usa também o frog, né? Ali os sapos, enfim. Inclusive, quando a gente estava pescando, o meu grande eu perdi no frog, lembra disso? Pois é. É outra técnica que eu uso bastante. Está amarrado aqui também.
eu uso dois tipos, né? Uso o Pero para trabalhar ele bem rápido e uso esse aqui que você conhece, que é para Foi nesse trabalhar que eu ele perdi. mais lento, Muito parecido com esse. usando né, aquele movimento, igual o movimento de Zara, e funciona muito. O peixe gosta muito. Só perde, né? Ele levanta bastante peixe, mas ele tende a perder, né? É uma técnica que tem uma quantidade de erros, assim, de não fisgadas muito grande, pela questão, acho que, talvez, do formato da boca e a isca, né, muito, muito densa, com os anzóis muito escondidos para ficarem anti-enrosco, né? Isso acaba dificultando um pouco, né? Mas como eu disse, são muitas técnicas e se aperfeiçoar em cada uma delas, inclusive numa fisgada dessa de sapo, é uma coisa que tem que, né, com o passar do tempo ir melhorando, porque quanto melhor, menos a chance do erro, né? Verdade, verdade. Leandro, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado aí pela tua atenção, pela parceria aí, falar um pouquinho para nós da tua experiência nos Estados Unidos, da tua experiência aí pescando bass, como guia também. A gente agradece demais a tua participação e vamos torcer para que a gente logo mais aí retome a atividade normalmente e tão logo a gente possa pescar juntos novamente, que foi uma experiência bem bacana. Espero voltar aí para pescar contigo novamente, porque foi muito legal. Recomendo aí para todo mundo que estiver pensando em pescar na Flórida, em Orlando, aí procurar o Leandro Sará, que é um cara muito bacana, uma pessoa aí extraordinária, de uma atenção sensacional, dispensa comentários. A gente vai deixar essa live publicada durante 24 horas, Leandro. E aí o pessoal que quiser acessar. Um abraço para o Júnior aí também, grande parceiro brasileiro também, que é guia, né? E tamo junto! Tamo junto. Obrigado, um abraço para você. Como eu disse, estava preocupado porque, sinceramente, nunca falei em público e a gente sabe pescar, né? Falar é complicado isso aí. Rapaz, tu falou assim que tu nem percebeu quanto tu falou, rapaz. Tu falou bastante, falou tranquilo, tá de boa. Mas muito obrigado, valeu, tamo aí à disposição e é isso aí. Esperar, torcer em Deus que a gente consiga retomar, né, O mais rápido possível, o mais né? rápido possível a nossa caminhada aí, porque já foi bastante tempo e temos que retomar. Verdade, né? verdade. Fechado. Então, um grande abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.